Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, a quem Ele concede o seu favor. Meus irmãos, mais uma vez eu estou aqui no nosso Momento EBD, contribuindo para a edificação, para compartilhar com você um breve resumo da nossa segunda lição de adultos, que tem como título Somos Cristãos. Já o nosso textuário nos diz: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. A verdade, meus irmãos, é que o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado e não com um conjunto de regras ou de ritos, né? E a nossa leitura bíblica em classe, meus irmãos, está em Gálatas 2, de versos 1 a 9 e depois o 14. Eu quero ler somente um, que é Gálatas 2, 2, que nos diz o seguinte: subi por uma revelação e lhes pus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estão em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Essa é uma declaração que o apóstolo Paulo faz e desde já deixa claro para nós, né, irmãos, que o grande apóstolo dos gentios também se submetia a avaliações humanas. Ele está declarando que fez a declaração do evangelho que ele pregava entre os gentios, em meio aos apóstolos da circuncisão, irmãos, digamos assim, amém? Esse é o tema da nossa lição. Com isso em mente, eu gostaria que a gente pudesse observar a introdução, pois nesta lição nós veremos a transição entre as ideias e práticas judaicas para a doutrina do Evangelho da Graça. Irmãos, ao longo da história esse foi um ponto sempre muito mal entendido pela maioria dos cristãos, irmãos. A grande dificuldade das pessoas é entender o papel da lei e da graça. São papéis distintos, irmãos, e a gente precisa compreender. O apóstolo Paulo foi um dos que mais trabalhou essa questão ao longo da história, né, irmãos? O apóstolo Paulo, a fim de que os cristãos, judeus e gentios, recebessem a orientação devida para o bom exercício da fé cristã, irmãos, né? Então, eu quero lhes apresentar aqui o principal objetivo da nossa lição. Em primeiro lugar, apontar a tendência judaizante predominante entre os primeiros cristãos. Isso foi um fato. Os nossos irmãos, os primitivos, enfrentaram um grande problema, né, sendo atacado pelos ensinos judaizantes, irmãos. Em segundo lugar, elencar as pressões sofridas pelos apóstolos por parte dos judaizantes que se opunham ao Evangelho da Graça. Assim como os demais irmãos da igreja, irmãos, os apóstolos também sofreram grande pressão, tanto do lado como do outro, né, irmãos? E, em terceiro lugar, mostrar de que forma a doutrina judaizante se faz presente entre os cristãos atualmente. Você acha que isso foi um problema somente para os cristãos, os primeiros cristãos? Não, irmãos, infelizmente, existem muitas comunidades cristãs hoje que se portam de maneira repreensível com respeito à prática da fé, introduzindo elementos na fé que não são necessários, né, irmãos? E a gente vai ver sobre isso, então, a partir de agora. O primeiro ponto, o primeiro tópico aqui, tem como título: prevenindo-se contra a tendência judaizante, né, irmãos? Aqui no primeiro subtópico fala sobre a segunda subida do apóstolo Paulo a Jerusalém, e como vimos no versículo 2, né, do capítulo 2 de Gálatas, ele subiu por uma divina revelação, por uma obediência a uma revelação que ele teve, né? Mas eu gostaria de focar a nossa atenção aqui no segundo subtópico, que tem como título o objetivo da reunião. É bom lembrar que essa reunião não foi um concílio nem um sínodo, coisas que aconteceram ao longo da história, né? Que é como se, por exemplo, na nossa convenção hoje, a Comadésima,
está sendo realizado o primeiro dia da conversão. É a reunião onde é convocada pelos líderes da igreja para tratar de assuntos concernentes ao bom andamento da igreja. Não foi esse o caso da segunda subida do apóstolo Paulo. Não houve uma convocação. Ele teve uma revelação e ele foi obediente a essa revelação. Alguns acreditam que ele também possa ter ido levar uma contribuição aos irmãos da Judéia, né? Bom, o fato é que ele estava presente nessa reunião, onde foi feita, e também presente estava algum daqueles que foram considerados, irmãos, como judaizantes. Pessoas que de alguma forma conseguiram a legalidade para perturbar a liberdade dos gentios. E o evangelho que o apóstolo Paulo estava pregando, então, dava àqueles cristãos naqueles dias, né, irmãos? E encontramos no Novo Testamento, meus irmãos, né, a compreensão e a tolerância do apóstolo Paulo com os fracos na fé, a ponto de circuncidar o Timóteo, mas ele era judeu, pois sua mãe era judia. Em Atos 16:3 está registrado isso. No entanto, essa reunião em Jerusalém, onde expôs o evangelho que pregava aos gentios, ele não cedeu nem um pouco, nem por uma hora, como diz no versículo 5 de Gálatas. Isso por duas razões. Tito era grego e porque estava em jogo a verdade do evangelho e o futuro do cristianismo. Irmãos, a verdade é que há momentos na nossa vida, na caminhada cristã, que se nós não nos posicionarmos, irmão, de maneira inflexível, de maneira irredutível, irmãos, a consequência a partir dali, da decisão tomada por cada um de nós, irmãos, pode ser duradoura e dolorosa, irmãos. Nós podemos dar graças a Deus por pessoas como o apóstolo Paulo, que diante de uma simulação, irmãos, né, como é dito, né, por ele mesmo, com respeito ao apóstolo Pedro e alguns outros, quando se depararam com alguns enviados de Tiago, né, irmão? Ele teve que resistir fortemente porque naquele momento o apóstolo Pedro se tornou repreensível, irmãos, né? Então, no segundo ponto, segundo tópico, tem como título a tendência judaizante no início da igreja. O espanto do apóstolo Paulo, irmãos, no primeiro subtópico. Irmãos, tão logo o apóstolo Paulo retornou de sua viagem, ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo um outro evangelho. E isso deixou o apóstolo estarrecido e atônito, irmãos, pela rapidez do desvio deles. Irmãos, muitas pessoas ignoram a capacidade que nós temos de nos desviar da verdade. Esse é um problema da nossa velha natureza exercendo influência em nós. Nós somos atacados a todo momento. Nós não podemos simplesmente nos acomodar com aquilo que nos é proposto. Foi o caso de alguns dos irmãos da Galácia, né, irmãos? E aqui quando diz que eles estavam aceitando outro evangelho, isso é interessante porque existem pelo menos duas palavras gregas para outro. A primeira é alos, que significa outro do mesmo tipo, e a segunda é héteros, que significa outro de outro tipo diferente. O evangelho que estes judaizantes tinham apresentado aos Gálatas era um evangelho hétero, um evangelho essencialmente diferente do evangelho de Deus. Sobre isso, existe uma instrução muito preciosa do apóstolo Paulo. Ele diz que se porventura até mesmo outro anjo, irmãos, vier pregar um outro evangelho, não devemos aceitar, não devemos nos mover do evangelho da graça. O problema da maioria das pessoas é que elas são tendenciosas a aceitar o que convém. Já dizia, né, um grande pregador, homem de Deus, ele diz: se você aceita do evangelho só o que lhe convém, não é o evangelho que você aceita. A gente precisa ter cuidado com isso, irmãos. Já no segundo subtópico aí, quem eram os judaizantes? Eles eram os opositores de Paulo, identificados também como falsos irmãos. Irmãos, isto é um problema. Sempre vai haver alguém em nosso meio que é contrária à verdadeira prática da fé. No entanto,
com alguns pontos devemos ser relevantes, com outros inflexíveis. Não tem como se negociar, irmão, com as doutrinas base, né? E por esse motivo a gente precisa estar atento a estes falsos irmãos. Já no terceiro tópico, irmãos, né, tem como título a tendência judaizante de hoje, irmãos. O mesmo evangelho, subtópico, ambos receberam uma incumbência da parte de Deus, mas com audiências diferentes. De quem nós estamos falando? Nós estamos falando principalmente do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo. Dois apóstolos que foram constituídos para povos diferentes, irmãos. Nós sabemos que o apóstolo Paulo foi constituído apóstolo e doutor dos gentios, enquanto encontramos declaração a respeito do apóstolo Pedro, que ele foi constituído para a circuncisão. E nesse sentido, cada um cumpriu o papel que lhe cabia, irmãos. E como eu disse inicialmente, sem dúvida nenhuma, esse é um dos maiores problemas que nós vemos por parte de algumas pessoas com respeito à prática da fé. Porque, irmãos, nós devemos ter em mente que a lei de Deus não é mal, a lei de Deus é boa. No entanto, ela foi dada para um objetivo esse que é diferente do objetivo pelo qual nos foi dada a graça. E nós precisamos compreender isso, para que a gente possa saber o que deve permanecer e o que deve ser rejeitado, irmãos, da antiga aliança. Isso nós precisamos do Espírito Santo, de conhecimento das suas instruções, que é a palavra de Deus, irmãos, né? Porque o perigo da doutrina judaizante, irmãos, né, ameaça a liberdade cristã, e o perigo do cristianismo se torna uma mera seita, irmãos. Isso é interessante, eu vou ler novamente. Ameaça a liberdade cristã, irmãos, é o perigo de o cristianismo se tornar uma mera seita judaica. Irmãos, há uma larga e visível distinção entre a forma do judeu praticar a fé e a forma do gentio praticar a sua fé. Nós devemos entender que coisas que os judeus, por exemplo, usam, né, irmãos, na sua prática da fé, que no caso aqui nós já estamos tratando do terceiro subtópico, que é as práticas judaizantes atuais, né? Os judeus, eles usam, né, elementos, por exemplo, nos seus cultos. Nós estamos falando de judeus cristãos, né, que não convém eu, como gentio, usar. As práticas judaizantes atuais, por exemplo, elas são basicamente a guarda do sábado, a observância rigorosa do kashrut, né, irmãos, que é um termo hebraico para as leis de éticas do judaísmo, a liturgia da sinagoga, o uso do shofar, tropar, geralmente feito de chifre de carneiro, o uso do talit, né, irmãos, que é o manto, né, que é usado para fazer orações, e o uso do kippar, né, aquele chapeuzinho do judeu. Então, irmãos, tem muitas comunidades cristãs, gentílicas, né, que usam esses elementos, às vezes como ponto de contato da fé, uma alegação deles, mas a verdade é que isso não é necessário. Eu e você, irmãos, talvez numa linguagem bem contemporânea e jovem dos irmãos, estamos pagando um mico quando o gentio se comporta desse jeito, né? Como somos vistos pelos judeus, né, irmãos? Então, isso não é sensato que se faça. Eu e você temos uma identidade, e nós se identificamos na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Amém? A conclusão, meus irmãos, diz: o resultado da reunião foi desfavorável aos judaizantes, irmãos. Só o fato de os apóstolos, sendo judeus, concordarem com a explicação sobre a especificidade de cada grupo dado por Paulo já apontava o engano desses legalistas sobre a obra salvífica de Jesus Cristo, irmãos. Esse resultado serviu tanto aos Gálatas como a todo o cristianismo nesses mais de 20 séculos de história, irmãos. Assim, a diferença entre os judeus messiânicos e os cristãos judaizantes atuais é que os judeus estão preservando uma cultura
hereditária do seu povo, e os judaizantes colocando um remendo novo em pano velho. Essa é uma expressão do Senhor Jesus que é usada como exemplo para dizer que não devemos aceitar na nova condição de vida antigas práticas, irmãos. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Devemos viver a liberdade que o Evangelho nos proporciona, com temor e tremor, desenvolvendo a nossa salvação, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Eu peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dê o seu joinha lá, compartilhe, nos ajuda. Nos ajudem a comunicar, né, essa boa mensagem mais adiante, irmãos. Amém? Então é isso, muito obrigado, Deus abençoe, meus irmãos.